Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos assiste e participa conosco nessa manhã. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma transmissão. Hoje, pelo que me parece, está tudo funcionando, YouTube e Facebook, a gente está conseguindo transmitir nas duas plataformas. Se caso tiver algum problema, você pode nos ajudar nos comentários, avisando para a gente se alguma coisa não tá dando certo. Tá com problema aí? Pode falar comigo. Beleza. Ai, gente, espero que vocês estejam bem, tenham tido uma ótima semana, e é uma alegria ter você aqui nessa manhã. Eu acabei de falar, sobre você participar conosco, até avisando se tem algum problema na transmissão, mas você também pode participar, lógico, dando bom dia, aparecendo, dando as caras por aqui, para que a gente possa ver quem está online, quem está participando conosco aqui. Você pode também nos marcar lá no Instagram, fazer uma foto, alguma coisa assim, para que a gente possa ver e a igreja possa ver as pessoas cultuando a Deus juntas. Eu queria lembrar você de um texto nessa manhã, um texto de Atos, apenas o verso 24 do capítulo 17, quando Paulo está pregando em Atenas, ele está pregando para os gregos, para uma mentalidade grega, e aí ele, no seu brilhante texto, na sua brilhante pregação, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo aqui, ele então anuncia algo que para nós é muito simples e muito comum, Deus como Criador, mas Paulo aqui no restante da sua mensagem, ele vai anunciando Cristo Jesus, como o Deus desconhecido se fazendo conhecido em Cristo. Então nós podemos conhecer este Deus Criador, porque Cristo se revelou a nós, e nós podemos então nos encontrar com Ele. E é um Deus que não é movido pela nossa religiosidade. Deus ele não se torna Deus pelo nosso culto. Deus ele não se torna aquilo que Ele é por causa de coisas que o seu povo faz ou deixa de fazer. Deus é Deus porque Ele é Deus. E Ele não precisa do nosso culto, ainda que Ele deseja que nós o cultuemos. Deus ele não precisa da nossa adoração para ser Deus, mas ainda assim Ele nos convida a adorarmos. E é interessante quando Paulo fala, esse Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não é refém de um lugar, Deus não é refém de um templo. Ele está aí com você nessa manhã. Eu queria te lembrar disso, eu queria que você pudesse... A gente está vivendo uma fase em que a gente sente muita falta das pessoas, Hoje é Dia das Mães, eu não estou com a minha mãe, e isso é muito ruim. Eu sei que outras pessoas também estão vivendo isso. Nós não estamos, muitas vezes, com as pessoas que nós gostaríamos de estar. E até que esse dia chegue, que eu possa rever a minha mãe, ou você possa rever algum parente, algum familiar seu, e vai ser um dia feliz, um dia muito agradável. Mas, muito mais do que isso, é saber que hoje Deus está conosco. Isso é algo que mais deve nos importar e mais deve trazer sentido e esperança para nós nessa manhã. O Deus desconhecido, que se fez conhecido em Cristo, Ele não é refém do nosso culto, Ele não é refém da nossa adoração, mas Ele ainda assim deseja que a gente faça. E esse é o meu convite para você nessa manhã. Vamos adorar a Deus juntos. Declara o teu poder, tu és santo, santo.
universo declara o teu poder, pois tu és santo. Desde tudo maravilhoso és, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder, tu és santo, santo. Da terra e do céu, da terra e do céu, da terra e do céu. Última vez. Da terra e do céu. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das
afeto, vamos juntos? Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés. Pai querido Deus, que de fato isso que cantamos seja uma verdade em nossas vidas, que a nossa adoração possa chegar a Ti de forma que Tu se agrade daquilo que Teu povo tem te oferecido. Obrigado porque Tu és um Deus presente, independente dos templos, independente do nosso culto, independente daquilo que nós podemos Te oferecer. Obrigado porque Tu estás conosco nessa manhã. Tu és o nosso Deus, o nosso amado. E é por isso que nós acabamos de cantar, que nós Te amamos e Te adoramos de coração, em resposta a um amor tão grande que Tu tens revelado e nos dado a cada manhã. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam e juntamente com elas, muitas e muitas outras coisas que Tu tens nos dado, ainda que de forma imerecida, mas isso é a Tua graça. Obrigado, Deus, ser conosco nessa manhã, ser conosco com o Teu povo, aonde ele estiver, ser com os Teus filhos, nos ajude a termos uma transmissão e um tempo juntos aqui, agradável, que as coisas que talvez tenham falhado e não tenham dado certo até agora, elas não nos atrapalhem, elas não prejudiquem o tempo que a gente deseja ter com o Senhor nessa manhã, reunidos como igreja, Pai. Eu peço que Tu dê sabedoria a Teu povo, onde ele estiver, que a gente saiba lidar com os imprevistos, que a gente saiba lidar com as falhas, com os problemas, que o nosso culto e o fervor da nossa adoração a Ti não sejam atrapalhados por questões técnicas, não sejam barreiras, ó Deus, para que a gente possa Te cultuar em espírito e em verdade, Pai. Então, ser com o Teu povo, ser conosco, ser com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Quero reforçar o que o Paulo disse no início. É uma alegria saber que você está aproveitando esse momento para acompanhar a nossa transmissão e assim cultuar a Deus, fazendo deste um momento de adoração na sua casa, com a sua família, com aquelas pessoas que estão com você nesse momento. Eu sei que não é o ambiente ideal para que nós estejamos juntos cultuando a Deus, mas é o ambiente que Deus está nos dando. E a gente se alegra muito em saber que tantos de vocês estão aí em casa assistindo essa transmissão, cultuando a Deus, cada um na sua própria casa. Eu tenho um breve aviso antes do Wallace vir até aqui para começar a reflexão. E esse aviso é um aviso que eu considero ele de grande valor, grande importância. Nós estamos retomando, a partir do domingo que vem, o projeto Soma, ok? Deixe-me explicar para você que talvez esteja tendo um primeiro contato conosco o que é o projeto Soma. Nossa igreja ela tem um programa de formação bíblica, onde nós aprendemos sobre toda a Bíblia, vemos as principais doutrinas da Bíblia, conhecemos os principais personagens, e esse programa se chama Projeto Soma. Nós já vínhamos há mais de 2 anos juntos caminhando, mas por conta das recomendações dos órgãos públicos quanto a isolamento e não promovermos ali reuniões e aglomerações, nós interrompemos as nossas aulas, mas não dá mais para esperar. Então, no domingo que vem, nós vamos retomar o nosso Projeto Soma, e ele vai acontecer domingo que vem, dia 17 de maio, às 10 horas da manhã, no horário onde ele normalmente acontecia, mas a grande diferença é que nós vamos ter agora uma turma virtual.
nós vamos utilizar a plataforma do Google Meet, ok? Se você vai utilizar um computador ou um laptop, você não precisa fazer nada, você não precisa instalar nenhum aplicativo, nada disso. Mas se você vai utilizar um celular ou um tablet, você precisa fazer o download deste app, ok? Google Meet, você já pode, inclusive, fazer o download hoje e deixá-lo aí esperando pelas nossas orientações, tá bom? Por que nós vamos utilizar essa plataforma? Por que é importante você já saber disso? Porque cada aluno que participará do reinício do Soma receberá o link para a aula no seu e-mail ou via WhatsApp. Você receberá um link e apenas através desse link, prestem atenção, apenas através desse link é que você terá acesso à nossa sala de aula virtual. Só poderá participar aqueles que receberem o link. Então, você pode convidar outras pessoas, você pode conversar com interessados. Nós temos uma turma aberta, mas só poderá participar, mesmo os nossos convidados, só poderão participar se receberem o link, certo? Recebendo o link, o que vai acontecer? No computador ou no laptop, você vai abrir uma tela mais ou menos como essa, e você vai ter um simples trabalho de clicar naquele botão verde dizendo participar agora. E aí você vai entrar na sala de aula e estaremos juntos no domingo que vem, 10 horas da manhã. Se você vai usar no celular ou tablet, é da mesma maneira. Você vai clicar no botão verde e esse link vai inserir você na sala de aula virtual. Agora, essa é a informação mais importante que você precisa saber e você precisa passar para as pessoas que você deseja que participem conosco do reinício do Soma. É fundamental, nós precisamos que todos os interessados enviem o seu nome completo, o seu e das demais pessoas da sua casa que irão participar da aula. Enviem seu nome completo e o seu e-mail, e também o e-mail das demais pessoas que irão participar, para o nosso número de WhatsApp, ok? 11 99749 2764. É fundamental porque, com isso, nós vamos fazer a lista de presença, nós vamos ter os e-mails de todos para que nós possamos enviar os links e nós vamos ter também ali um grupo onde nós vamos poder enviar apostilas, onde a gente vai poder colocar comentários. Então, é fundamental. O Soma começa no domingo que vem. Para isso, você precisa, além da plataforma do Google Meet, você precisa, desde já, enviar para o WhatsApp da nossa igreja, 99749-2764, o seu nome completo e dos demais participantes e o seu e-mail, e o e-mail dos outros que irão participar. Eu espero vocês aqui na semana que vem. Wallace? Obrigado, gente. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que está sintonizado conosco, que tomou aí o cuidado de nos acessar. Eu quero convidar você à leitura bíblica da mensagem dessa manhã. Nós vamos fazer a leitura num texto do Evangelho de João, capítulo 2, e você pode acompanhar na sua própria casa, pode acompanhar abrindo a sua Bíblia ou lendo na projeção que nós vamos trazer aqui para você. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E o texto diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram.
O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E o versículo 11. Com este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, Jesus deu início à sua obra, ou ao seu ministério, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós podemos observar que o texto começa com a expressão 3 dias depois. E a pergunta é: 3 dias depois de quê? 3 dias depois de o Senhor Jesus ter sido reconhecido publicamente como o Cordeiro de Deus. Guardem bem isso para tudo aquilo que nós podemos e vamos considerar através desse tempo da nossa reflexão no texto. Uma expressão chave desse texto é que se encontra no versículo 11. E esse versículo 11 está dizendo: com este sinal miraculoso, com este sinal, deu Jesus início à sua obra, deu Jesus início ao seu ministério. É interessante, queridos, que o texto não chama apenas de milagre, mas esse milagre se torna um sinal apontando para tudo aquilo que o Evangelho da Graça significa, tudo aquilo que diz respeito ao projeto completo de Deus na história da redenção. E esse texto é como se fosse um adiantamento, como se fosse, quem sabe, um spoiler da história da redenção. E os capítulos dessa história podem ser vistos na realização deste milagre, por isso que se torna um sinal. Quais são alguns destes capítulos? Jesus, transformação, graça, bodas, vida abundante, crer nele, eternidade, senhorio e reconhecimento da sua glória. Por isso, a realização desse milagre, a transformação da água em vinho, naquele momento histórico e naquele evento e da forma como foi feito, se torna um sinal. Vamos lembrar que os milagres do Senhor Jesus, os milagres realizados pelo Senhor Jesus, demonstraram sempre a sua compaixão para com as pessoas, curando, ressuscitando mortos, alimentando, mas o propósito final, não minimizando os efeitos positivos na vida das pessoas, o propósito final é para que nós pudéssemos ver melhor quem é Deus e também ver melhor quem nós somos. Porque sendo assim, a glória sempre será dele. O nome dele sempre será glorificado. E nós temos nesse texto um prenúncio da revelação da sua glória na cruz, sua ressurreição e a sua exaltação. Mas cada um destes eventos no seu tempo determinado. Por isso, ao se dirigir para Maria, Jesus fala daquela forma: ainda não é chegada a minha hora. A sua glória maior não se limitava a uma manifestação miraculosa. Muitos creram, o texto diz, mas muitos viram apenas um sinal. Por exemplo, os servos que encheram de água as talhas ou os potes, alguns deles viram o sinal e não necessariamente a glória. Os presentes, quem sabe, viram um sinal
mas não necessariamente a glória. Enquanto que os seus discípulos, sim, estes perceberam a glória do Senhor através daquele sinal. E, o texto diz, creram nele. Você que tem nos acompanhado já percebeu que estamos abrindo um parêntese na série da exposição do Salmo 23, pelo fato de que o nosso calendário hoje comemora-se o Dia das Mães. E eu penso um dos dias mais sensíveis para grande parte das pessoas nesse momento, por conta do distanciamento social em que nós estamos vivendo. Então é por isso que eu gostaria de convidar você a acompanhar a abordagem desse texto de João, capítulo 2, já que se trata de algo que aconteceu numa festa de casamento, aconteceu numa família, no contexto de uma família. Eu gostaria de aplicar alguns princípios extraídos desse texto às realidades das nossas famílias, nas nossas casas. Porque com o Senhor Jesus presente e atuante, tudo pode ficar melhor. Nós somos surpreendidos pelo que há de melhor com a presença e a ação do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender nesse texto é que Jesus se revela como o poder restaurador. Ele se revela como um poder criador. E eu quero repetir com você aqui para afirmar um pouco melhor esse versículo 11. Com esse sinal miraculoso, Jesus deu início à sua obra e revelou a sua glória. O que esse texto está nos dizendo é que Jesus não somente revela o seu poder ou revela a sua graça, não apenas revelou a sua glória, mas ele revela-se a si mesmo como a graça encarnada. Ele é apresentado como o Logos divino. No capítulo 1, versículo 1, o Evangelho de João diz isso. Agora, vamos prestar atenção em algo aqui. É interessante notar nesse milagre que não são abordados alguns aspectos interessantes no Evangelho como condição para esse milagre. Esse texto não fala da necessidade de fé dos que ali estavam. O texto não fala se houve a participação ativa de pessoas na transformação da água em vinho. Nem tampouco o texto está falando que o Senhor Jesus agiu em resposta de um clamor por parte dos noivos ou da família dos noivos. Então, esse sinal é muito instrutivo, porque houve pelo menos 3 aspectos na revelação daquilo que o Senhor Jesus veio fazer, do que ele significa na sua ação para conosco, para com a humanidade. Em primeiro lugar, nós podemos perceber que nesse texto o Senhor Jesus revela a sua missão. É um milagre num contexto da celebração de bodas, ilustrando a sua união como um noivo à sua noiva, à sua igreja. Em segundo lugar, o Senhor Jesus revela o seu propósito, isto é, que o nome do Pai fosse glorificado através das suas obras. E mais adiante, próximo à sua crucificação, o Senhor Jesus reafirma isso, que ele havia glorificado o nome do Pai através das suas obras. E em terceiro lugar, nós podemos ver nesse texto o resultado da sua ação, o resultado, o fruto na vida das pessoas, através da transformação da água em vinho, convertendo algo em uma nova criação, trazendo vida abundante. O que é que nós podemos ver que está incluído nessas instruções? Por que é que esse texto faz tanta questão de chamar esse milagre de sinal? Porque, em primeiro lugar, esse texto mostra a sua abnegação, mostra a sua entrega, revelando graça.
Vamos ver aqui, queridos. Jesus está demonstrando que é incansável, agindo graciosamente no suprimento diante das nossas perturbações, de alguma das nossas aflições. E quem sabe aquelas perturbações até das mais secretas, das mais ocultas, aquelas que pode ser que até mesmo temos certa vergonha em sequer mencioná-las. É consenso que este momento em que Jesus participa nesse casamento e realiza esse milagre tenha sido um momento bem próximo, sequente ao tempo que ele esteve no deserto, durante 40 dias e 40 noites sendo tentado. E essa tentação do Senhor Jesus ali no deserto, houve algumas propostas do nosso inimigo para que ele pudesse até mesmo se saciar a ele mesmo, através da transformação de pedras em pães. E o Senhor Jesus se nega a saciar a ele mesmo, porque havia um propósito diante de tudo aquilo que ele estava passando. No entanto, aqui ele se mostra disposto e pronto a atender algo em função dos outros. E vamos lembrar um pouquinho o contexto da situação das festas de casamento naquela cultura. Faltar vinho numa festa de casamento, que normalmente durava uma semana, uma festa dessa, geraria um enorme constrangimento para os noivos. Era algo vergonhoso. Não se tratava de algo fundamental, de uma grande necessidade nesse caso. Mas da falta de vinho, o único perigo era que o noivo e a noiva ficariam aflitos, ficariam envergonhados, ficariam perturbados. E quem sabe iam ser alvo de juízos humilhantes, porque havia faltado vinho e ele não teve recursos para suprir o vinho durante todo o período da festa. Então isso poderia trazer uma relativa desonra à cerimônia tão importante na vida de um casal, na vida de uma família. Acabando o vinho, basicamente o significado era que acabava-se a festa, acabou-se a alegria, acabava a celebração. Mas o que nós vemos nesse texto aqui, Jesus usa do seu poder sem restrições, sem nenhum objetivo egoísta, porque até mesmo nenhum objetivo egoísta jamais manchou a sua vida. E esta ministração ao coração do aflito é afirmada em outros momentos e reafirmada em outros textos nos evangelhos. E um deles que eu quero lembrar com você é o texto de Mateus, capítulo 12. Esse texto, os versículos 20 e 21, diz assim: Ele, Jesus, não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio fumegante, até que se faça triunfar o juízo. E em seu nome as nações porão a sua esperança. O que esse texto está nos mostrando é que o propósito do Senhor Jesus não é se aproveitar da humilhação das pessoas, não é se aproveitar das fraquezas da pessoa, não é se aproveitar das fragilidades da pessoa, e nem tampouco permanecer insensível diante destas fraquezas, diante destas exposições vergonhosas. E são usados nesse texto algumas figuras. Ele não esmagará a cana quebrada, ele não esmaga aquele que já está quebrado. Ele não deixará de alimentar com combustível o pavio que está prestes a se apagar. E por isso, e com isso, em seu nome, todas as gentes porão a sua esperança. As pessoas vão poder esperar nele. Então, esse milagre em João capítulo 2
se torna um sinal de toda a obra do ministério e da natureza do ministério e da vida do Senhor Jesus. O texto diz que é o primeiro que ele realiza, no sentido de dar início, de dar o tom que mostra a característica e a natureza de toda a sua obra. Vejam bem, o casamento e a família são como vestígios das realidades vividas lá no Éden, na criação perfeita de Deus. E o Senhor Jesus aqui se dispõe a honrar por esse primeiro milagre, usando esse milagre como um sinal, ele se dispõe a honrar sempre o que é projeto de Deus, o que está no coração do Pai. Por isso é um sinal. Jesus vem a uma celebração de casamento, dá a sua bênção, supre algo que falta, para que nós saibamos que tudo aquilo que está no projeto de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, será honrado. Para que saibamos que, por exemplo, a vida familiar, e que nesse momento você está convivendo mais proximamente com todos os seus de uma forma singular, e que essa vida familiar, e até mesmo nos seus detalhes, está sob o seu cuidado. Fortaleça essa crença no seu coração, porque em Jesus todos nós podemos pôr a nossa esperança. Mas outra verdade que esse texto fala, nos instrui, dentro da realidade de que o Senhor Jesus está revelando o seu poder, a sua graça, é que o seu poder transformador, através desse seu poder transformador, ele mesmo se mostra, se revela como a encarnação da graça. Ele é a graça de Deus encarnada, na pessoa do Senhor Jesus. Por isso também que o apóstolo Paulo mencionou que a pregação dele era Cristo, que ele nada mais se interessava a anunciar a não ser Cristo. Vamos olhar alguns versículos aqui neste Evangelho de João. Agora nós vamos recorrer no início do Evangelho, o capítulo 1, o versículo 1 está dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Indo adiante nesse capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. O Evangelho de João começa apresentando o Senhor Jesus como o Verbo encarnado, como a manifestação da glória e da graça de Deus. Com isso está afirmando que o Senhor Jesus é aquele que é e de quem todas as coisas passam a ter sentido. Aquele do qual todas as coisas derivam e para o qual todas as coisas convergem. O que historicamente está acontecendo na realização daquele milagre, da transformação da água em vinho, nós podemos perceber em toda a arquitetura do texto desse capítulo 1 e capítulo 2 do Evangelho de João, revelando então a entrada do Verbo de Deus na história. Em carne e osso, visto, tocado, ouvido, com todas as percepções sensoriais, e até mesmo no capítulo 1, mostrando João Batista, apontando a Jesus como o Messias, como o Cordeiro de Deus, como aquele que, vindo ao mundo, é a esperança de todas as nações. Lembremos, e eu vou enfatizar isso um pouco mais para você, este milagre se torna um sinal sobre
tudo aquilo que representa a história de salvação. E esta apresentação no início do Evangelho de João, o que o apóstolo João está fazendo é dando a ênfase em nos localizar na história, mostrando que o Messias prometido já era vindo. E ele, através da sua vida, do seu ministério, está iniciando a formação de um novo povo, unindo-se a ele, esse povo que é chamado, ou é utilizado uma figura como a noiva do Cordeiro. Quero recordar um pouco com você aqui algumas questões da história bíblica. Muitos textos no Antigo Testamento mostram a insistência de Deus com seu povo, para que mantivesse a aliança do seu relacionamento para com Ele. Aliança esta comparada algumas vezes a um casamento. Deus utiliza-se desta figura, a união conjugal, muitas vezes, e principalmente pela boca e pela pena dos profetas, não somente qualificando essa união com seu povo, com a palavra aliança, mas também denunciando que seu povo, em suas transgressões, em suas práticas, em seus desvios, fazia o papel de uma esposa infiel. E já que Deus permanece fiel, não anularia a sua aliança, a denúncia era que, sendo assim, aquela esposa, sendo infiel, estaria a viver de aparências nessa união, de cerimoniais, de ritos, estaria a viver de práticas de holocaustos, das apresentações, de gestuais. O amor leal e fiel de Deus pelo seu povo é expresso constantemente pelos profetas. Eles que clamavam ao povo infiel para que se arrependesse, para que deixasse a infidelidade e voltasse para os braços daquele que é fiel, daquele que ama, daquele que busca reconciliação, daquele que permanece disposto a recriar o relacionamento. Em alguns momentos Deus dizia: parem com a continuidade desses cultos. O agravante era tal dos desvios do povo de Deus, que em alguns momentos Deus disse: fechem as portas do santuário. Quem dera o fogo para os sacrifícios fosse apagado. Nisso Deus estava dizendo: é só fachada o que vocês estão praticando. É hipocrisia. É apenas teatral tudo aquilo que estava sendo celebrado. No entanto, o povo de Deus de então ainda trazia no seu coração essa falsa devoção, uma altivez vergonhosa, um orgulho enorme. Mas Deus não estava ali. Por isso, em mais de um momento, nós vemos nas Escrituras, da parte de Deus para com seu povo, Ele dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, queridos, o que este Evangelho de João está mostrando desde o início, é que Deus está firmando um relacionamento com outro povo. E haverá um casamento, haverá uma união, que celebrará com todas as gentes, todos os povos,
E tudo aquilo que estava na tradição religiosa até então perdia o seu significado por causa da vinda do Logos divino, da vinda da pessoa do Senhor Jesus como Messias prometido. Vamos voltar para João 2. Vejam bem, aquele milagre da transformação da água em vinho acontece Jesus utilizando-se de potes, de talhas que eram recipientes para água para a purificação dos judeus, é o que diz João capítulo 2. Havia a prática de purificação para as pessoas e numa festa de casamento, numa festa daquele tamanho, era necessário uma quantidade maior de água para a purificação. Ali fala de 6 talhas, aproximadamente 600 a 620 litros de água que essas talhas continham. O Senhor Jesus toma um objeto litúrgico religioso e desfaz a tradição religiosa e converte esse objeto para o seu uso. Converte o conteúdo desses objetos para os seus propósitos. Na verdade, querido, o Senhor Jesus está desconfigurando tudo aquilo que a religião lhes prometia, apresentando-se Ele mesmo como a graça encarnada, como sentido para todas as coisas. Era a denúncia da presença de um elemento em uma religiosidade falida diante daquilo que ele veio fazer. Era a denúncia de um elemento e das inadequações das práticas religiosas com as quais ou nas quais o povo ainda colocava a sua esperança, a sua confiança. E com esse milagre, o que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele é o Senhor da festa, que Ele é que é o mestre das cerimônias, das celebrações, que Ele é que dá sentido à festa. É interessante notar que Davi, no Salmo 34, diz: provai e vede que o Senhor é bom. E quem sabe vamos dizer assim, eu sei que Ele é bom. O seu povo, as pessoas vão dizer, eu sei que Ele é bom. E Davi está dizendo, eu sei que Ele é bom. Mas é como se Davi estivesse dizendo desse salmo, mas prove disso. Prove. Algo que vai além dessa aquiescência mental, além do cognitivo. O texto está dizendo no Salmo 34, experimente com profundidade aquilo que o Senhor Jesus veio dar, veio fazer. Então, diante disso, nós passamos a entender um pouco melhor do que está envolvido em toda a arquitetura e construção desse milagre de João capítulo 2. O Senhor Jesus, dando prosseguimento aqui, ordena aos serventes que encham de água aquelas talhas, aqueles potes. E eles o fazem. Eles enchem de água aquelas talhas até a boca. O texto faz questão de afirmar isso. Enchem aquelas talhas completamente. E aí o Senhor Jesus ordena a levar ao mestre de cerimônias, para que ele prove agora. E quando ele prova, vem a surpresa. Não é mais água, é vinho. Aliás, o Senhor Jesus, quando fala para os serventes levarem aquelas talhas que eles encheram de água, o Senhor Jesus diz, fala com o mestre de cerimônias para que prove o vinho. O Senhor Jesus já reafirma o que havia feito. E quando o cerimonial prova, ele tem uma surpresa. Não é mais água, é vinho. E de qualidade incomparavelmente melhor.
O Senhor Jesus está transmitindo com isso que por conta da sua graça, quando nós vamos a Ele, é para nós irmos com todo o nosso ser, com toda a nossa essência, que venhamos plenos do que nós somos, sem nenhuma reserva, que venhamos a Ele por inteiro. Mas preste atenção, do que é que nós somos feitos? Qual é a nossa essência? A Bíblia diz que somos pecadores, perdidos, que estávamos mortos e separados e alienados de Deus. Que nós não precisamos nos aproximar de Deus com aquelas alegorias e os gestuais da religião, com aquela aeróbica espiritual, com aqueles trejeitos espirituais, que não precisamos nos aproximar de Deus buscando primeiro alguma forma de nos purificarmos a nós mesmos, para que Ele possa ver o quanto que nós somos merecedores de sermos recebidos na sua presença. E você sabe que muitos não se aproximam de Deus porque estão carregados de culpa. A culpa do ser, a raiva do que eles mesmos são. Muitos tentam manipular a sua própria culpa, ou negando-a, ou utilizando-se de inúmeras fugas e racionalizações, ou até mesmo com algumas práticas de extremismos religiosos, pensando que assim Deus então os aceitará mais facilmente. Na prática, naquele contexto, e o texto afirma isso, serve-se o melhor vinho primeiro, e quando todos já estão satisfeitos, aí sim pode servir o de qualidade inferior. E o que o Senhor Jesus faz é que Ele inverte a lógica das coisas. De onde veio esse vinho agora? Eles estão surpresos. Este agora é o melhor. E eu vejo aqui uma ilustração daquilo que, quem sabe, você achava que aquilo que você tinha, aquilo que você apresentava para Deus antes de Cristo era bom. Aquilo servia. As práticas, os sacrifícios, as devoções, as festas, as formas religiosas. Mas esse texto vem dizer que há algo melhor. Que o Senhor Jesus converte tudo aquilo que nós achávamos que servia naquilo que Ele quer fazer para atingir o seu propósito. Ele veio para transformar aquilo que era evidência religiosa numa relação de amor. O Senhor Jesus não se interessa por fachada. Ele garante que tem o melhor, e a garantia do melhor é a presença transformadora do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus veio estabelecer é uma relação de amor com Deus. É para irmos a Ele, sim, cheios daquilo que nós somos mesmo, sem omitir nada, e deixar com Ele a transformação. Porque quando nós vamos a Ele com o que nós somos, o quanto mais realisticamente eu for, eu encarar quem sou, mais pronto eu estou para ser alcançado por graça. Porque aquilo que eu sou diante de Deus, a Bíblia apresenta como nulidade para a salvação. Quanto mais realisticamente eu encarar isso, mais eu vou perceber a necessidade e o valor da graça.
Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o texto diz, com isso, deu início aos sinais, com esse sinal, deu Jesus início ao seu ministério. E o texto diz, e muitos creram nele. Mas, em segundo lugar, eu queria ver nesse texto com você, é que Jesus não apenas dá uma existência, mas com este milagre sendo sinal, ele mostra que vem dar vida abundante. Eu quero lembrar esses 2 versículos, nesse capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí então no versículo 10 o texto diz, todos servem primeiro o melhor vinho, depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você, o cerimonial falando para o noivo, guardou o melhor vinho até agora. Queridos, festa tem tempo para começar e para acabar. O vinho acabando, acabou a festa. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que a vida que ele dá não é apenas uma existência fatídica à espera que o vinho não se acabe. Porque o dia em que o vinho acabar, eu não terei mais motivos para festejar, para celebrar a vida. Da mesma forma que aquelas talhas, aqueles potes foram usadas e foram cheias por água, o Senhor Jesus as transforma em potes com abundância de vinho e do melhor. Jesus está nos dizendo que é Ele quem nos enche da plenitude da sua presença e que trará a alegria verdadeira, o motivo verdadeiro para a celebração. Jesus está sempre para atuar nas crises. O Senhor Jesus está sempre pronto, sempre presente, sempre pronto para atuar nos momentos de perplexidades, de confusão. Naqueles momentos em que nós ficamos, quem sabe, paralisados. Vejam, às vezes a falta se torna uma oportunidade de nós percebermos algo da parte de Deus e também de nós mesmos. Se o vinho não tivesse acabado, eles nunca teriam experimentado o vinho melhor. E o Senhor Jesus interfere diretamente nas expectativas frustradas, na necessidade que dá espaço para experimentarmos algo melhor. E esse algo melhor sempre vem das suas mãos. Não nos furtemos a essa verdade. Com esse sinal, Jesus revela que ele tem muita sensibilidade, revela-se compassivo, que as nossas necessidades estão diante de nós, quem sabe como talhas vazias, ou apenas cheias d'água, porque achando que isso pode suprir aquilo que nós precisamos. Mas quando a nossa alma estiver experimentando tristeza, se Jesus não intervier, essa tristeza irá evoluir até a borda. Se a nossa alma estiver experimentando dúvidas, se o Senhor Jesus não intervier, essas dúvidas virão até a boca, até a borda da nossa alma. Se a nossa alma estiver dando aqueles suspiros de sustos, de medos, de inseguranças, nós podemos saber que
ela estará sofrendo até a borda. Porque na nossa essência é formada disso, de desesperos, de desesperança, de alienação, centrada no próprio pensamento, como diz Efésios 4. Ainda que inebriada com momentos festivos, ainda que estejamos encantados, maravilhados, com alguns momentos festivos na vida. Mas Jesus entrando em cena, ele supre o vinho novo, vida nova, e de forma abundante, com todas as qualidades e frutos que ele prometeu a vida para nos dar. Deus tem o poder de fazer das nossas angústias, das nossas necessidades, a plataforma sobre a qual ele manifesta o seu poder e a sua glória, suprindo-nos. Com esse sinal, com esse milagre, Jesus ensina a desfrutar vida abundante, fazendo-nos até mesmo transitar entre a simplicidade, entre o natural e o sobrenatural, sabendo que Ele age tanto no ordinário quanto no extraordinário, para nos dar vida plena. Vejam bem, essa festa de casamento é realizada em Caná, na Galileia. Esse milagre não acontece nos palácios. Jesus não se reserva lugares especiais de Jerusalém para agir, nem em locais mais notáveis da Palestina para manifestar o seu poder. Quem sabe alguns supõem que tudo o que Deus fará deverá ser feito em grandes catedrais. Tudo que Deus fará deverá ser feito em ambientes sagrados, em contextos de culto, em reuniões de oração. E quando somos privados disso? E quando não podemos desfrutar dessas realidades? Esse texto nos mostra que Jesus não iniciou os seus milagres diante do rei, diante do governador, nem tampouco diante dos sacerdotes ou doutores da lei. Ele faz isso num contexto muito simples. E como isso vem, então, nos dar muito conforto e esperança. A pessoa pode estar até mesmo na base da pirâmide, mas Jesus age graciosamente. Você pode estar no ambiente do seu lar, você pode estar sozinho. Jesus não precisa de grandes coisas para realizar aquilo que ele pretende realizar. Mas vejam, desde que a glória de Deus seja reconhecida. Desde que o nome do Pai seja glorificado. Esse milagre foi realizado numa festa de pessoas comuns, convidados comuns. E por ser um sinal, é revelada aqui a sua humanidade, a humanidade do Senhor Jesus e a sua divindade. É revelada a sua humanidade, ele é um convidado, uma pessoa comum, uma festa de casamento de pessoas comuns, com a sua mãe presente, até mesmo opinando, como é muito característico as mães, uma pessoa comum, revelando aqui a sua humanidade, num contexto familiar. E ao mesmo tempo, ele revela a sua divindade, realizando aí sim o milagre da transformação da água em vinho. Sua glória foi manifestada. E nunca isso foi dito acerca de qualquer patriarca, profeta, homem de Deus, por mais que ele andasse com Deus. Inversamente a isso. Aqueles que andaram com Deus, aqueles que estavam mais proximamente andando com Deus, chamavam ou clamavam para que a glória de Deus fosse reconhecida, ou diante de grandes coisas, ou até mesmo nas provas que eles experimentavam. Quero deixar com você dois aspectos da nossa reflexão, dois aspectos finais. Em primeiro lugar, vemos nesse texto que a vida transformada,
aquela que o Senhor Jesus pode fazer e quer fazer, traz um claro apelo missional. Vejam comigo como está aqui no capítulo 2, de novo, versículo 11 desse texto. Com esse sinal miraculoso em Caná da Galileia, Jesus deu início à sua obra. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem. Testemunhas imparciais certificaram-se que Jesus realmente realizou um milagre. Queridos, numa cultura como a nossa, quase tudo pode ser manipulado, visando adquirir uma perspectiva distorcida, visando atingir propósitos escusos. João, Filipe e outros que viriam a ser discípulos do Senhor Jesus, não estiveram com Jesus quando ele realiza este milagre, embora presentes na festa, alguns desses. Não houve qualquer suspeita de conluio entre o Senhor e os seus. Os servos comuns, segundo o que o texto diz, devem encher as talhas, os potes. O cerimonial deve experimentar. E esse cerimonial, alguém que estava acostumado às festas. E quem sabe sem uma consciência bíblica. Mas muito experiente no que ele fazia como cerimonial. Ele possuía a capacidade de exercer juízo sobre a qualidade do vinho. Pode ser que as pessoas à nossa volta, queridos, não conheçam, não andem na verdade do Evangelho. Pode ser que elas ainda não tenham a vida transformada. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Elas conhecem o que é andar no mundo. Elas sabem das suas decepções. Elas sabem das suas incertezas. Elas não conhecem a vida nova com o Senhor. Mas elas sabem o peso de uma vida oprimida e culpada. As pessoas podem ser alcançadas em seus corações com a transformação de vida que o Senhor Jesus operou em nós, na sua vida. Pode operar em você, se você ainda não experimentou esse relacionamento com o Senhor. E também em toda a sua família. Isso pode ser um testemunho para aquelas pessoas que estão sedentas de uma vida com sentido. E em segundo lugar, as maravilhas que nós experimentamos hoje são um vislumbre da glória eterna. E esse texto tem também o propósito de mostrar isso. Mas eu quero lembrar para você um texto que está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. E esse texto diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar, dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. E aqui eu estou indo e voltando com você em alguns textos. O texto de João, capítulo 2, quando o Senhor Jesus realiza o milagre da transformação da água em vinho, num contexto, no ambiente de um casamento. E aqui, já olhando com você, um texto de Apocalipse. Os convidados da festa, lá em João 2, participaram do bom vinho. Mas os discípulos do Senhor Jesus é que experimentaram algo mais valioso. Eles viram a glória do Senhor e tiveram a sua confiança estabelecida nele. E a esperança de algo maior foi infundida no coração deles. Todos ali na festa comiam e bebiam. Mas aqueles outros que reconheceram Deus em Cristo, manifestando a sua glória, esses que creram, provaram o benefício de crerem. Deixa eu lhes dizer que esse milagre, sendo um sinal,
ele tem um viés profético também. Jesus inicia os seus sinais numa celebração de união, numa festa de bodas. A Bíblia encerra a história, ou se encerra com a história das bodas. A Bíblia diz que um dia estaremos participando das bodas do Cordeiro, quando sua noiva, sua igreja, os que creram nele, que somos nós, celebraremos com ele para sempre essa união. E quando houver a consumação dos séculos, os que creram nele participarão da celebração para toda a eternidade, numa grande festa, onde continuará sendo o nome dele sendo glorificado, ele sendo a glória e ele sendo glorificado. E ele cuidará para que durante toda a eternidade a alegria nunca mais falte, não haja mais lágrimas sem que sejam enxugadas, e a celebração nunca sofrerá ameaça, pois nós já teremos aprendido a nos alegrarmos nele hoje. Colocando a nossa confiança no Senhor, temos a certeza de que um dia, tudo aquilo que nós desfrutamos de maravilhas hoje, isso é apenas um vislumbre, muito pequeno, de tudo aquilo que poderemos experimentar quando estivermos com Ele. Peço que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Se você está com sua família ou só, que Deus possa cobrir com a sua graça e que você possa reconhecer no Senhor Jesus aquele que vem dar sentido a todas as coisas. Convido você ainda a permanecer para mais um cântico de adoração. Olhos dos cegos abriu, ninguém é como tu. Brilhaste na escuridão, das cinzas nos fez ressurgir, ninguém é como tu. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Brilhaste na escuridão, das cinzas nos fez ressurgir, ninguém é como tu. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura,
está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Não há mais nada a temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Não há mais nada a temer. Amém. Que Deus te abençoe. A gente te espera hoje à noite, às 18h45. Se não, nos vemos no próximo domingo.